E aí, pessoal? Frieren, a elfa quase imortal, agora encara um desafio diferente: treinar Fern, uma humana com tempo contado. Como essa maga milenar vai lidar com mais uma despedida anunciada. Se curte fantasia com emoção, já solta o like e se inscreve. Bora ver essa jornada. A cena inicial nos transporta para uma paisagem de beleza calma e quase palpável, com o som suave de uma cachoeira ao fundo, cujas águas descem em cascata por rochas cobertas de musgo verdejante. Ali, encontramos Frieren, explicando os complexos fundamentos da magia para sua jovem e atenta aprendiz, Fern. Por onde eu começo? Swingella pondera, sua voz transmitindo a paciência de quem tem todo o tempo do mundo, antes de começar a detalhar os 3 pilares essenciais para o domínio da magia de longa distância. A vasta quantidade de mana necessária, a potência e a força bruta do disparo, e crucialmente, o delicado controle que o mago deve exercer sobre essa energia. Fern absorve cada palavra com uma seriedade quase solene, seus grandes olhos expressivos fixos em sua mestra. Frieren observa Fern e comenta que a magia de sua aprendiz se dispersou no meio do caminho. Dá pra ver uma sombrinha de decepção cruzar o rosto de Fern, enquanto Frieren, com aquele olhar analítico, não é o tipo de coisa que se resolve de um dia para o outro, Frieren comenta como quem oferece um conselho sábio e testado pelo tempo. Então, pode ir com calma, ela aconselha. Fern apenas responde com um conciso tá. E a cena muda para o interior de uma casa rústica, onde Frieren, Fern e o idoso e frágil Reiter compartilham uma refeição simples, mas que transborda calor humano à luz trêmula de uma única vela. A atmosfera é aconchegante e impregnada de uma familiaridade terna. Mais tarde, já em outro ambiente, vemos Frieren em uma biblioteca antiga, completamente cercada por imponentes pilhas de livros empoeirados, decifrando o Grimório e escrevendo diligentemente em um pergaminho com uma pena elegante. Reiter, apoiado em sua bengala, entra no cômodo com passos lentos. Como está indo o treinamento da Fern? Ele pergunta, seu rosto enrugado se iluminando com um sorriso gentil e paternal. Frieren, sem desviar o olhar de seu meticuloso trabalho, relata com sua habitual objetividade que Fern conseguiu, em apenas 4 anos, um progresso que para a maioria dos magos levaria uma década inteira. Ela tem treinado demais, Frieren observa, sua voz carregando um tom fatual, mas com um quê de admiração contida. O que, por outro lado, não é uma coisa boa. Reiter, com um olhar carinhoso e cheio de orgulho, confirma a dedicação quase obstinada de Fern, mencionando que ela passa o dia inteiro na floresta, praticando incansavelmente. Frieren, no entanto, com seu pragmatismo élfico, pondera que Fern ainda tem um longo e árduo caminho pela frente antes de se tornar uma maga completa. De repente, a tranquilidade da biblioteca é quebrada. Reiter, com a saúde já debilitada, vacila e cai pesadamente no chão. A cena corta bruscamente para uma floresta densa e escura, onde uma chuva torrencial castiga a paisagem. Fern tenta repetidamente destruir uma grande e teimosa rocha com sua magia, mas cada tentativa resulta apenas em impactos fracos que não causa nenhum arranhão na pedra. Frieren surge ao seu lado, sua voz calma contrastando com a tempestade e a agitação de Fern, e diz para ela fazer uma pausa e informa que Reiter sofreu um acidente e que com o tempo ela vai conseguir. Fern, com a voz embargada e trêmula pela chuva e pela emoção, explode em um grito que parece carregar todo o peso de sua angústia. Com tempo não serve, porque com o tempo, o Sr. Reiter vai morrer. Seu lamento ecoa pela floresta, revelando o medo profundo e visceral que ela sente pela saúde de seu amado guardião. Um flashback comovente nos transporta para o passado doloroso de Fern. Vemos uma vila completamente devastada pela guerra, ruínas fumegantes e um cenário de pura desolação. Fern, ainda uma criança pequena e frágil, está sozinha, perigosamente à beira de um penhasco rochoso, seus olhos vazios claramente contemplando o abismo e talvez o fim de seu sofrimento. É então que Reiter a encontra. Ele se aproxima com cautela, segurando uma garrafa de vinho, um de seus vícios conhecidos, e com palavras gentis e cheias de uma sabedoria inesperada para um clérigo beberrão, a convence a não desistir da vida. Ele a acolhe, oferecendo não apenas comida e um teto, mas também um vislumbre de esperança e propósito. Reiter menciona Himmel, o herói falecido, e seu próprio arrependimento por não ter se esforçado mais para verdadeiramente entendê-lo, para criar e valorizar mais memórias enquanto teve a chance. De volta ao presente, sob a chuva incessante, Fern, com lágrimas se misturando às gotas frias em seu rosto, explica para Frieren que Reiter salvou sua vida de todas as formas possíveis e que ela quer, desesperadamente, retribuir esse ato de bondade, mostrando que pode se tornar uma maga independente, forte e capaz de viver sozinha, sem ser um fardo para ninguém. Frieren, visivelmente tocada pela resolução inabalável e pela profunda gratidão da jovem, finalmente concorda em aceitá-la oficialmente como sua aprendiz.
Pouco tempo depois, vemos Reiter já muito debilitado e deitado em sua cama, mas com um sorriso sereno e tranquilo no rosto, ouvindo a notícia. Ele expressa sua felicidade e alívio, confiando o futuro de Fern aos cuidados de Frieren, sabendo que ela estará em boas mãos. Com Frieren ao seu lado, que coloca o grimório que estava decifrando com tanto afinco sobre o peito de Reiter, ambos conversam sobre a Fren. Em um diálogo intenso, sua voz embargada por uma tristeza sutil, ele explica que não vai durar muito tempo, e pede que Frieren parta à noite para que Fern não sofra a dor de mais uma perda. Frieren explica que Fern está preparada para viver sem ele, mas que Reiter deve se despedir da forma correta dela, para criar o máximo de memórias possível. A cena corta, e vemos o funeral simples de Reiter, Frieren, em um raro momento de vulnerabilidade, derramando vinho sobre seu túmulo, um gesto silencioso de despedida e respeito. Frieren e Fern deixam a pequena casa de Reiter, marcando o início de sua jornada juntas. Uma nova cena se inicia, indicando que 26 anos se passaram desde a morte de Himmel. Frieren e Fern estão em uma plantação de abóboras, ajudando um fazendeiro com a colheita. A atmosfera é de uma tranquilidade quase rural, um vislumbre do cotidiano de suas viagens. Fern: terminamos, diz Frieren com sua habitual concisão. O fazendeiro, agradecido pela ajuda mágica, entrega a elas uma recompensa, um pequeno e antigo pergaminho. Fern, sempre prática, comenta que elas têm feito apenas trabalhos simples ultimamente. Frieren, com um leve dar de ombros, responde que a vida de aventureiro é assim mesmo, cheia de altos e baixos, e nem sempre de grandes batalhas. Fern, com a curiosidade típica de sua idade, pergunta sobre o conteúdo do pergaminho. Magia popular, Frieren explica, desenrolando-o. Essa aqui serve para aquecer o chá. Vamos testar mais tarde. Fern parece um pouco desapontada com a utilidade aparentemente trivial da magia. Fern suspira com uma mistura de resignação e um leve divertimento. Frieren responde simplesmente que é um hobby que ela tem e que, nesse aspecto, ela e Fern são bastante parecidas. Fern, no entanto, com sua intuição aguçada, sente que o interesse quase obsessivo de Frieren por todos os tipos de magia, por mais inúteis que pareçam, é diferente do seu próprio. Mais adiante em sua jornada, elas chegam a uma floresta antiga e densa, onde uma senhora idosa, com um ar sábio e um pouco melancólico, as leva a uma estátua de Himmel. Coberta de musgo espesso e trepadeiras, quase que completamente engolida pela natureza, um sinal do longo tempo que se passou desde que foi erguida. É aqui, diz a senhora, sua voz suave ecoando pela quietude da floresta. Ela conta com tristeza que Himmel, o grande herói, arriscou sua própria vida para salvar o vilarejo deles de um terrível demônio anos atrás, e que é verdadeiramente angustiante para os poucos que ainda se lembram ver sua estátua, o único memorial de seu sacrifício, tão negligenciada e esquecida pelo tempo. Frieren, ouvindo o relato, exibe um sorriso sutil e quase imperceptível, lembrando-se com uma pontada de diversão nostálgica que Himmel, apesar de seu heroísmo, sempre teve um lado um tanto vaidoso e que, na verdade, ele mesmo pediu para ser retratado de forma tão exibida na estátua. A senhora, com os olhos marejados, pergunta se por acaso havia uma maga elfa no grupo original de Himmel. Frieren, com seu cajado dourado e vermelho em mãos, confirma com um aceno de cabeça que sim, essa maga era ela, e se prepara com calma para limpar a estátua, um ato de respeito ao seu velho amigo. Enquanto Frieren analisa a estátua, Fern, sempre curiosa sobre os poderes de sua mestra, pergunta se ela conhece alguma magia capaz de criar um jardim instantaneamente. Frieren responde que sim, existe tal magia, e lembra que uma vez Himmel comentou com ela que existia uma flor muito linda em sua terra natal, e que essa flor seria ideal para o jardim, erva da lua azul. Fern se surpreende, pois Frieren havia mencionado anteriormente que nunca tinha visto essa flor pessoalmente. Frieren se perde por um momento em lembranças distantes. Ela comenta que se conseguissem encontrar e analisar pelo menos uma única pétala daquela flor, poderiam recriar a magia e fazer com que campos inteiros dela florescessem novamente. Fern, percebendo a mudança sutil na expressão de sua mestra, pergunta se ela quer fazer isso por Himmel. Não por ele, responde Frieren com uma sinceridade surpreendente. Quero fazer isso por mim mesma. Um breve, mas significativo flashback nos mostra um jovem Himmel com seu característico cabelo azul, elogiando com entusiasmo as diversas, e por vezes peculiares, magias de Frieren. E após procurar muito pela flor, Frieren finalmente encontra. Eu achava que elas estariam por aqui, mas confesso que não pensei que seriam tantas. Frieren sussurra para si mesma, um sorriso genuíno e raro iluminando seu rosto.
enquanto ela usa sua poderosa e intrincada magia para criar um deslumbrante e vasto campo de ervas da lua azul ao redor da estátua de Himmel. As flores, de um azul celestial e etéreo, parecem brilhar sob a luz do sol que se filtra por entre as árvores. Fern fica absolutamente encantada com a beleza da cena. Frieren, então, com um toque final de travessura e carinho, cria uma delicada coroa de flores azuis e a coloca com cuidado sobre a cabeça da estátua de pedra de Himmel, um gesto singelo, mas carregado de significado. E com essa promessa de uma nova jornada, entre flores e lembranças, Frieren e Fern partem. Que aventura, hein? Se você também se emocionou e quer mais, já sabe, dá um tapa no like e se inscreva para não perder o episódio 3, a magia para matar pessoas. Vai ser incrível. Deixa aí seu comentário para eu saber que vocês querem que eu continue essa história até o fim. Um abraço e até a próxima.